Oi pessoal, vamos à primeira aula do canal sobre flexão pura. Você vai entender de uma vez por todas o que é essa flexão pura e como a gente aplica a fórmula da flexão. Eu sou a Prof. Carol Grossi e no vídeo de hoje a gente vai aprender como que aplica a fórmula da flexão para você nunca mais errar na prova. E a partir de hoje eu vou começar uma série de vídeos envolvendo tanto teoria quanto exercícios sobre as matérias iniciais da engenharia de estruturas. Então, se você tem interesse em matérias como estática, resistência dos materiais e mecânica das estruturas, envolvendo tanto estruturas isostáticas quanto hiperestáticas, eu sugiro você a assinar o canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Então, se você ficar assistindo essa aula até o final, você vai entender a flexão pura para nunca mais esquecer. Mas, primeiramente, o que é a flexão pura? Se a gente observar... É do lado de cá. Mas, então, o que é flexão pura? Se a gente identificar esse problema apresentado aqui do lado, a gente pode simplificar esse problema de levantamento de peso como uma barra com forças na extremidade e dois apoios centrais que seriam as mãos da pessoa, ok? Aqui é importante que a gente consiga identificar o tipo de apoio, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de momento fletor. Todos esses assuntos a gente vai ver mais para frente. A gente pode ver que ao traçar o diagrama de momento fletor, entre as mãos do bonequinho, a gente tem um valor constante de momento fletor. Isso vai acontecer sempre que o esforço cortante naquela mesma seção da barra for zero. Quando a gente tiver essa situação, o esforço cortante zero e o momento fletor constante, a gente pode falar que a nossa barra, ou a nossa viga, ou a nossa estrutura, ela está submetida à flexão pura, ok? Existem mais outros dois tipos de flexão, a flexão simples e a flexão composta. A flexão simples vai acontecer em locais onde a gente tem esforço cortante e momento fletor. Então, a gente pode dizer que nas partes de fora dessa barra, ela vai estar submetida à flexão simples. E se por acaso a gente tivesse alguma força horizontal que criasse para a gente também um diagrama de esforço normal, a gente teria nesses trechos de fora a flexão composta. Então, a gente teria tanto esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Bom, apesar de acontecer em alguns casos, a flexão pura ela não é tão comum de aparecer nas nossas estruturas. Então, por que a gente estuda a flexão pura, né? Na teoria clássica da mecânica dos materiais, a gente sempre vai considerar que as nossas estruturas elas estão em regime de pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Com isso, a gente pode aplicar o princípio da superposição. Mas, professora, o que é o princípio da superposição? O princípio da superposição fala para a gente que se a gente estiver nessa condição de pequenos deslocamentos e pequenas deformações, a gente pode calcular a estrutura como se ela estivesse sendo submetida separadamente aos esforços e depois combinar o resultado. Então, para uma situação onde eu tenho esforço normal, esforço cortante e momento fletor, eu posso calcular o que está acontecendo com a estrutura somente devido ao momento fletor, somente devido ao esforço cortante, somente devido ao esforço normal. E depois eu somo todas essas contribuições para eu ter o meu resultado final. Então, com isso, é muito importante que a gente entenda o conceito da flexão pura, porque a gente vai estudar as estruturas como se elas estivessem em flexão pura, mas se isso não for verdade, se a gente tiver o aparecimento de esforço cortante ou esforço normal, a gente vai precisar somar essas contribuições no final do problema. Então, agora que você entendeu o conceito da flexão pura e por que a gente tem que estudá-la, eu vou apresentar para vocês a fórmula da flexão. Então, agora a gente vai vir aqui pro caderno para a gente conseguir escrever e memorizar melhor como que funciona a flexão pura. Então, vamos considerar uma viga ou uma barra de seção transversal retangular, igual a essa que está apresentada aí para vocês, e que está submetida a um momento fletor. Então, a gente pode dizer que existe um momento fletor aqui, atuando nas extremidades dessa viga.
Agora, imagine que essa viga ou essa barra é de borracha. O que vai acontecer se você tentar curvar essa barra, né? A gente pode imaginar que a parte de cima da borracha vai ficar comprimida, enquanto a parte de baixo vai ficar tracionada, como a gente consegue ver aí na figura. Concordam? Bom, quando a gente tem um material comprimido, nós dizemos que ali existe uma tensão normal de compressão. A mesma coisa para um material tracionado. A gente diz que ali existe uma tensão normal de tração. Então eu te pergunto, qual que é a principal característica de uma seção transversal em flexão pura? Numa mesma seção, nós temos tanto tensões de compressão quanto tensões de tração. É intuitivo pensar que, se de um lado eu tenho compressão, vamos imaginar que isso significa que eu estou do lado negativo dos números reais. Então, eu estou aqui no lado negativo dos números reais. E do outro lado eu tenho tração. Agora eu estou no lado positivo dos números reais. Necessariamente eu preciso passar pelo zero, né? Não dá para simplesmente a gente pular o zero, não é mesmo? Bom, o nosso zero aqui significa uma parte da seção transversal que não está nem comprimida nem tracionada. Então, essa parte da seção transversal com essa característica, a gente chama de linha neutra. Se a gente desenhar essa linha neutra na parte de cima aqui, né, nessa via que não está deformada, a gente vai encontrar essa linha neutra na metade da altura para essa seção transversal retangular. A gente vai ver mais para frente que a posição dessa linha neutra, ela vai modificar de acordo com o tipo de seção transversal que a gente tem, tá bom? Bom, agora que a gente sabe que o momento apresentado aqui na figura dá para a gente, né, compressão em cima, todos os pontos na parte de cima dessa barra, eles vão estar comprimidos. E tensões de tração na parte de baixo. Então, aqui embaixo, a gente vai ter tensões de tração. Bom, a gente pode desenhar o diagrama de tensões nessa seção. Como a gente viu, a gente tem tensões que comprimem em cima e tracionam embaixo. E além disso, essas tensões são zero na nossa linha neutra. Então, eu preciso necessariamente ter uma distribuição de tensão linear, que vai tender para zero na nossa linha neutra. Em cima, nós temos as nossas tensões de compressão. E nessa parte mais superior da viga, a gente diz que essas tensões de compressão são máximas, tá? Então, esse símbolo sigma é o símbolo que a gente usa para definir as tensões normais. Bom, e aqui embaixo a gente tem tensões de tração, que também tem uma distribuição linear, porque a gente viu que lá na linha neutra essas tensões tendem a zero. E aí aqui a gente tem uma tensão de tração máxima. Bom, esse momento que comprime em cima e traciona embaixo, ele é chamado de momento fletor positivo. Se a gente já indicar o momento dessa outra maneira, igual aparece aqui na figura de baixo, onde ele
oprime a parte de baixo da viga. Tendendo a zero para a linha neutra. E ele traciona a parte de cima da viga, tendendo a zero para a linha neutra. Esse momento aqui, a gente chama ele de momento negativo. Bom, agora que você entendeu o conceito, a gente vai entender o que significa cada parte da fórmula da flexão. A fórmula da flexão, ela é dada pelo seguinte: a gente tem que a tensão σx é igual a menos my sobre I. A gente pode olhar essa seção transversal de frente para facilitar principalmente o entendimento dessa variável y. Então, olhando de frente essa seção transversal, a gente sabe que aqui é o eixo z e aqui é o eixo y, então vamos observar lá em cima. Eu tenho o eixo y para cima e o eixo z para a esquerda. Então, aqui eu tenho o eixo y para cima e o eixo z para a esquerda. A nossa linha neutra está passando aqui na metade da altura. Então, essa aqui é a nossa linha neutra. E o nosso y, ele vai ser definido a partir da linha neutra, com valores positivos para cima e negativos para baixo, como, de novo, se fosse a nossa linha dos números reais. Então, aqui a gente tem números positivos, que zeram na linha neutra e passam a ser negativos na parte de baixo. Esse símbolo aqui, o σx, como a gente viu, sigma indica as tensões normais. O x significa que essa tensão está agindo na direção do eixo x, mas aqui só porque eu defini o eixo x como sendo o eixo longitudinal da barra, ou seja, a tensão normal de flexão age ao longo do eixo longitudinal da barra. O sinal negativo, ele é da própria fórmula da flexão. A princípio, eu vou pedir para que você confie em mim que esse sinal tem que ficar aí. Vamos deixar ele quietinho. Mais para frente, vamos fazer uma aula mais teórica sobre a flexão pura e você vai entender o porquê esse sinal negativo aparece. Mas isso servirá mais para quem quer fazer um concurso ou dar aulas futuramente. O momento M é o nosso momento fletor. É o momento fletor que está atuando na seção onde nós estamos calculando as tensões de flexão. Por enquanto, ele vai ser dado para você. Mais para frente, a gente vai encontrá-lo a partir do diagrama de momento fletor. Ok? A gente precisa entrar com o sinal do momento. Se ele for positivo, entra com o valor positivo. Se ele for negativo, entra com o valor negativo. E, por fim, o I é o momento de inércia da seção, que varia de acordo com o tipo de seção transversal. Para esse nosso caso, uma seção transversal retangular, o momento de inércia é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12, onde essa altura ela sempre vai ser perpendicular ao eixo onde o momento fletor atua. Então, se a gente observar aqui, esse momento fletor ele está atuando em torno do eixo Z. Então, se ele está atuando em torno do eixo Z, essa nossa altura aqui vai ser o valor que a gente vai elevar ao cubo lá na fórmula do momento de inércia da seção retangular. Pronto, agora a gente já pode utilizar a fórmula da flexão para calcular as tensões de flexão em uma seção transversal de alguma estrutura que possua um momento fletor atuante. Nos próximos vídeos a gente vai ver exercícios aplicando a fórmula da flexão para vários tipos de
seções transversais. Então, agora presta atenção que eu vou falar resumidamente o que você aprendeu nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de dar o seu like, tá bom? Então, o que você viu hoje? Que existem 3 tipos de flexão: a flexão pura, a flexão simples e a flexão composta. Você também aprendeu que é importante saber o conceito da flexão pura para posteriormente aplicar em exercícios mais difíceis. Depois você aprendeu qual é a fórmula da flexão e como você pode aplicá-la em problemas com seção transversal retangular. No próximo vídeo eu vou te mostrar como que você aplica a fórmula da flexão caso o momento fletor esteja atuando em torno do outro eixo da seção transversal. Te vejo no próximo vídeo. Abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Não ia? Vem aqui. Te vejo no próximo vídeo e até lá.